Bom dia, boa noite e boa tarde. Queria deixar aqui para nossos amigos que tem o dom, né, de libertação. E o que acontece? Em meio, eu digo, tomo no Monte Carmelo, é uma batalha constante, né, entre muitas pessoas que não compreendem o seu chamado. Queria falar um pouco sobre isso para que você venha entender, tá bem? Creio que você sabe, né? Aqui em Mateus capítulo 12, verso 25, diz assim: conhecendo os seus pensamentos, disse Jesus, eu creio e confio. Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, presta atenção, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebul? Interessante. Por que os expulsam os seus filhos de vocês? Por isso, ele mesmo serão juízes sobre vocês. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso o demônio, então chegou a vocês o reino de Deus. Ou como alguém pode entrar na casa do homem forte e leva dali seus bens, sem antes amarrá-lo? Isso é forte, muito forte. Então poderá roubar a casa dele. Aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta se espalha. Por esse motivo eu lhes digo: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoado. É forte. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na que há de vir. Considerem uma árvore boa dá fruto bom, uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida pelo seu fruto. Raça de víboras, como pode vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira as coisas maus. Mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiveram falado, pois por suas palavras vocês serão absolvidos, e por suas palavras serão condenados. Jesus aqui estava no templo, onde ele expulsou um demônio, chamaram ele de Beelzebul. Mas a questão não é só essa. Não é essa que eu venho trazer para vocês, eu venho abordar. Eu vi observando que aqueles que têm o dom que o Pai ele proporcionou, que ele disse que João fala que virá um que batiza com o Espírito Santo. E esse é um dos dons, né, de expulsar demônios, que o Pai disse que deu poder, né, para nós, eu creio, que está lá em Marcos capítulo 6, verso 7. Então o que eu vi observando? Eu vi observando que
essa pessoa, né? Esse chamado que você tem de liberação, ele é muito importante, né? Como membro e corpo de Cristo na igreja. Mas também é um poder que, enquanto você não passe um estágio na sua vida, ele traz, acho que, uma batalha enorme, que você às vezes até mesmo não suporta, né? E tem pessoas que têm um alto ego, né? Que se acha que tem demais e começa a se envolver de uma tal forma que começa a se perder. Eu mesmo não me vejo como um pastor de igreja, eu venho tentando porque tomar conta de igreja é muito difícil, né? São muitos mimimi, muitos conflitos, o pastor não presta, o pastor é isso, o pastor aquele outro, né? Então, assim, você que lidar com demônios, você vai ser muito apedrejado. É como uma árvore, você é a árvore, está no meio, e muitas pessoas ela vai passar lá e jogar pedra, entendeu? Mas também tem um porém, os grandes profetas, apóstolos, aquele que foi chamado por Cristo, eu não vi que eles tiveram uma morte boa, só um que foi João, né? Então, queira você ou não, que você tenha esse chamado de libertação, né, de expulsar Shidim, esteja preparado para levantar seu pai, sua mãe, um filho, filha, esposa, esposo, né? A igreja olhar para você que é ministro, pastor, evangelista, não importa o cargo que você tem na igreja, não importa. Eu venho observando que, tiro por mim mesmo, né? Eu tenho enfrentado muitas coisas na igreja que eu digo que são atos de crente possessos, né? No qual eu mesmo, até o pastor Ramos, que sou eu, né? Eu tenho observado dentro da igreja muitas pessoas que, quando eu vou orar, né, por elas, algumas delas se manifestam, outras caem, e quando elas voltam em si, elas têm palavras, né, para lhe afrontar, a palavra de tal maneira, às vezes se manifesta, e você tem que expulsar, fazer a oração e pôr a mão, e aquele adversário, né, volta de onde ele veio. E tem pessoas, às vezes, que ela não se manifesta. Esses aí é muito mais difícil. Então, não adianta, né, às vezes, você ter esse dom e não aprender a lidar com ele. Porque o dom, esse dom é muito, eu acho que poder, eu chamo de poder. Não vejo como um dom, né? Esse poder que Deus deu, né, ele é muito forte, entendeu? Que a gente, eu tenho essa visão que não existe aluno sem mestre, né? Não existe mestre sem aluno e aluno sem mestre. Até Gamaliel, ele foi mestre de Paulo. Paulo foi discípulo de Gamaliel. Ele teve um mestre. Jesus teve os discípulos. Vocês têm que ser discípulo e o professor, ou o professor vice-versa. O professor aprende com o aluno aprende com o professor. Mas a questão nessa não, né? Então, aqui, ó, até mesmo Jesus, ele foi chamado de quê? De príncipe dos demônios, de Bezebu. Então, essa questão que você tem aí um dom, esse aí, um poder que Deus deu extraordinário, às vezes traz consequências. Às vezes você tem dor de cabeça, muitas vezes, você ora para uma pessoa ali, você recebe aquela carga negativa e nem sempre você está com poder de tal maneira que você busca estar naqueles dias que o poder está cheio, que quando você vai tocar naquela pessoa, você não recebe. A maioria das vezes, quando você vai expulsar um demônio, né, você expulsa ele. Mas a primeira coisa que ele vai fazer com você, né, ele vai na sua casa. Isso aí você pode procurar, história que, né, pessoas que trabalham com liberação, outros pastores, que têm mais experiência do que eu. Eu estou aprendendo agora, sou um menino, né, na frente de outros pastores, que são pequenos. Marco Deco Alessio, queria sempre ser o menor. Não é demagogia, queria sempre ser o menor na casa de Jessé, e o menor entre os maiores, né? Então, o que acontece? A gente, quando fala de poder,
Esse aí é um dos dons que eu pedi a Deus, e Deus ele me abençoou com esse dom. E eu vejo que até os meus, de que às vezes um pai, que aconteceu comigo, né, meu padrasto, né, impulsionado por outras pessoas, um irmão, filho, esposo, sempre vai acontecer. Né? O inimigo ele vai colocar amigos seus, amigas contra você. E se você não tiver preparado o seu ministério, o seu chamado, ele vai acabar. Né? Porque o inimigo ele vai colocar na mente de pessoas e pessoas que você não presta, que você não faz um bom trabalho. Então, você tem que estar preparado para absorver, né, com maturidade e o conhecimento bíblico para se revestir de toda a armadura de Deus. Porque quando o inimigo ele arma uma cilada, como aqui, ó, é o valente, Jesus fala que o valente, ele não vai entrar na casa de outro valente ali, né, para tomar as vestes, a armadura ali, do nada, sem antes ele amarrar aquela pessoa. Então, o que eu entendo com isso? O inimigo ele vai esperar uma situação, uma brecha que você esteja desprovido. E nem sempre, eu tiro por mim, nem sempre a gente vai estar ali, ó, jejuando, orando, buscando, principalmente os pastores que não vivem da obra, entendeu? Que ele vive trabalhando pós-dias, às vezes não tem um tempo corretamente para buscar a Deus de madrugada, pela manhã, de meio-dia, meia-noite, às 3, jejuar 7 dias, 40, buscar, né, aquela comunhão de tal maneira plenamente. Então, o inimigo ele vai esperar uma fraqueza. Se ele não encontrar, por exemplo, se ele não encontrar em você, ele vai usar a sua esposa, vai usar pessoas que você gosta contra você. Então, você quer mesmo esse dom? Você quer mesmo trabalhar? Porque assim, dizer assim, eu sou profeta, é uma coisa. Dizer, ó, Deus me usa, é outra. Pelo meu conhecimento, é que é o seguinte, Deus ele pode usar qualquer um. Ele usou a boa de Balaão. Assim, mas assim, você expulsar um demônio já é algo diferenciado. Né? Você tem que ter uma comunhão com Deus, um grau de intimidade diferenciado. Né? A não ser que o demônio ali, ele, ele, ele faça uma comunhão com aquela pessoa ali, verdade? Não tem isso. Não tem. A Bíblia diz que os demônios não expulsam o demônio. Né? Não expulsa. Quem dá esse poder é o Espírito Santo de Deus. Né? Então, fica aí essa primeira parte sobre uma carta dividida. Então, o inimigo, para finalizar, ele vai usar pessoas dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro da igreja, para dividir a igreja, né? Para começar a dizer assim, ó, fulano não presta. Você viu esse pastor? Olha, você viu ali aquele irmão, aquela irmã, isso aí é atos de demônios, né? Pessoas que... Mas também você tem que saber que nem sempre é o demônio. Né? Porque a Bíblia também diz que o homem, né? ou o ser humano, não importa a versão que diz, né? Mas na minha diz aqui que o homem ele tem tendência a ser mal. Entendeu? Também tenho essa concepção que nós, por ser fruto do pecado, nós às vezes nós não conseguimos segurar. Às vezes chega uma pessoa e diz assim, ó, vê como é fácil o inimigo ele entrar na pessoa. Chega uma pessoa e diz, ó, fulano não presta. A primeira coisa que você vai dizer vai entrar na pilha daquela pessoa e vai crer. Você não vai procurar saber quem é quem para saber da maneira. Às vezes você absorveu como uma bucha. Não, você não é bucha não. Você não é bucha. Você é fruto do conhecimento do Espírito Santo de Deus. Então, se você é fruto de Deus, quando a pessoa usará pelo inimigo, dizer, ó, aquele fulano não presta. Você irmão, eu vou orar por ele. É verdade? Porque se você está dividido com o seu irmão, como é que sua casa vai crescer?
Não tem como. A mesma coisa é uma igreja dividida. Na verdade, uma igreja dividida, ela nunca vai crescer. Né? Eu venho também observando um ato interessante. Como é que eu faço para minha igreja prosperar? Eu venho lutando dentro da Betel mesmo, por exemplo, para que os irmãos não falem do outro. Isso é quase impossível. Será? Não sei. Talvez. Sim. Não. Quem sabe? Então, mas assim, entre nós que dizemos que somos evangélicos, o que ocorre? O que ocorre? Nós brigamos entre si. Você não vê pessoas de doutrinas opostas indo para o Zap, indo para o Face, né, indo em outro lugar para estar afrontando ou com mimimi, com criancice. Então, nós brigamos entre si e acabamos rodando entre círculos e perdemos o poder que Deus quer nos dar. Então é isso aí, ó. Fica aí a deixar, depois a gente falta o vídeo, a gente entra na mesma pauta para dar continuidade e tamo junto. Amém?